Olá, eu sou Thaís Furtado, estou aqui com... Olá, eu sou o Pedro Henrique e, juntamente com o Luiz Henrique e o Gabriel Cavassola, nós vamos falar um pouco sobre logística. Então, esta que vai se dar através da apresentação de um TCC, que, para quem não conhece, é um trabalho de conclusão de curso, que é baseado na criação de uma empresa fictícia que vai servir como base para a descrição de alguns dos principais processos que ocorrem na empresa durante o dia a dia. Ou seja, a parte do recebimento, armazenagem, produção, a separação, também a expedição e o transporte. Olá, meu nome é Gabriel Cavassola de Moura e agora eu irei falar um pouco sobre a logo e significados. Como podem ver, essa é a logo da empresa Vit Salute. Ela possui cores e imagens referentes aos grãos integrais. O slogan é Integrando seu bem-estar. A missão da empresa ela oferece produtos de qualidade para a satisfação do cliente, visando ser reconhecida como a maior e melhor produtora de mistura para bolos e pães da Serra Gaúcha. Os principais valores da empresa é sustentabilidade, eficiência, qualidade do produto, inovação, confiança, proximidade ao cliente, entre vários outros. Esse é o nosso layout 3D detalhadamente de como é o interior da empresa, começando pela recepção, que é ali embaixo, a produção, armazém, expedição, almoxarifado, banheiros e sala para intervalos. Aqui é a planta baixa, como eu já havia falado dos setores e cômodos, começando pela recepção e escritório, que possui apenas uma entrada pela porta da frente e uma pela área de produção. Ele possui uma escada que leva para o segundo andar, que é o segundo nível. Na área de produção é feita a produção e tem dois tipos de entradas, uma que passa pela recepção e uma que entra direto, que é por onde os funcionários entram. Logo após terá o armazém na expedição, é onde ocorre o envio e também o recebimento de produtos. No recebimento, o caminhão entra por uma entrada e a expedição pela outra. Depois tem os sanitários masculino e feminino para os funcionários, equipamentos para a fabricação dos produtos, refeitório para os momentos de intervalos e o almoxarifado, que é uma parte separada de todo o resto da empresa. Agora tem as EPIs, começando pela touca de TNT, que serve para não haver contato com o cabelo e o produto, o que é por fatos de higiene e por aí vai. A máscara respiratória, que serve para a proteção nasal do funcionário, justamente por causa do pó de farinha que acaba sendo soltado na hora da produção. Os fones anti-ruídos, que como as máquinas produzem um som com alta frequência, usam fone anti-ruídos para conforto do funcionário. Óculos de proteção, pelo mesmo motivo das máscaras respiratórias, só que ao invés de ser para a proteção do nariz, é para a proteção dos olhos, para impedir possíveis irritações que poderão ocorrer durante o processo, caso não usem óculos. Botas e luvas para a higienização do produto e para impedir o contato direto com a mão e o produto. Aqui está já o organograma, onde possui 3 diretores, 3 supervisores e 4 operadores, começando pelo diretor administrativo, que cuida da parte financeira da empresa, das finanças, e junto com ele tem o supervisor de vendas. O diretor de produção, que ele cuida e planeja de toda a produção envolvida. Ele também possui um supervisor de produção, e esse supervisor cuida de 4 operadores de máquinas. O diretor de RH, que ele cuida de toda a parte da saúde, de contratação e demissão de funcionários, que também conta com o supervisor do RH. Bom, falando um pouco sobre o produto, a nossa empresa ela conta com duas principais linhas de produtos, que seriam a linha de misturas integrais para bolo e a linha de farinhas integrais para alguns usos específicos, como a mistura integral para pão, por exemplo. E o nosso produto carro-chefe seria a mistura integral para bolo sabor cacau e aveia. Bom, os produtos também possuem um valor de mercado um pouco maior em relação à concorrência local, e isso se dá muito devido à qualidade deles. Como a nossa matéria-prima ela é de uma maior qualidade, acaba gastando um pouco mais na aquisição dela. Por outro lado, o produto fica melhor e por isso acaba compensando o valor com a qualidade dele mesmo. Falando sobre os equipamentos, que seriam os equipamentos de movimentação, utiliza-se três principais deles, que seria a transpaleteira, a empilhadeira elétrica
e o carrinho vertical de 2 rodas, que, como vocês podem ver na imagem, ele é utilizado principalmente em supermercados para transportar caixas e coisas. E a função dele é muito semelhante, seria para transportar caixas de menor porte e coisas do tipo. Já a transpaleteira e a empilhadeira servem para carregar os pallets. Porém, a gente acaba tendo duas porque, por um lado, uma pode estar sendo usada no recebimento ou na expedição, enquanto a outra pode estar transportando alguns pallets para a produção, por isso da aquisição das duas. Falando um pouco sobre a cadeia de suprimentos, ela é responsável por todos os processos que o nosso produto passa, que seriam desde o recebimento da matéria-prima até a entrega para o cliente quando o transporte vai chegar e vai descarregar o produto, e esse seria todo o processo que envolve a cadeia de suprimento. E algumas das etapas que demandam mais atenção que seriam a aquisição de matéria-prima. Bom, a matéria-prima ela envolve de fato a compra dos materiais diretamente com o fornecedor que vai ser utilizado para a produção. Sendo que nós possuímos um funcionário específico para cuidar desse setor, né, dessa parte, que seria o supervisor de vendas, que ele ajuda na negociação da compra, e assim a gente pode conseguir algum desconto na hora, alguma parceria, esse tipo de coisa. Bom, o planejamento do fornecimento, ele é um processo que garante que para a empresa que os recursos necessários para as operações vão sempre atender conforme as necessidades dos clientes. E além disso, com o planejamento desse fornecimento, pode ter uma programação de compras com um prazo maior e, consequentemente, daí conseguir um desconto ou preços menores, já que esse prazo aí vai ser maior para o próprio fornecedor se programar também. Daí tem o planejamento da demanda, onde é feita uma pesquisa e estudado o mercado consumidor e alguns possíveis fatores externos que modificariam o preço e a demanda do nosso produto, como a própria lei da oferta e da demanda, né? E ele serve para achar o momento certo de iniciar uma produção ou de fazer as entregas para se obter um lucro maior. Falando um pouco sobre o recebimento, ele começa a ocorrer, né? Ele acontece a partir do momento que o caminhão chegar na empresa e conferir a nota fiscal e ver se realmente é entregue de fato para a empresa, ali que vai se dar o recebimento. Bom, o nosso recebimento ele é dividido em algumas partes, como pode ser visto no fluxograma. Primeiramente, tem o recebimento por cronograma, onde o transporte vai chegar na empresa e daí vai ter um funcionário responsável para fazer a conferência da placa, do veículo, do horário de chegada e o cronograma, para ver se realmente a entrega vai ser feita na nossa empresa e não para alguma outra. Bom, com o cronograma conferido para ver se realmente a entrega é para a empresa, esse funcionário ele vai pegar a nota fiscal e ele vai cadastrar ela no sistema para deixá-la arquivada. E logo em seguida, ele vai gerar um espelho dessa nota fiscal, só que sem os valores e as quantidades dos produtos que foram recebidos, que eles vão ser importantes depois para a parte das conferências. Para iniciar as conferências, seria a conferência quantitativa, onde basicamente é feita uma contagem cega da quantidade das entregas para garantir que realmente foi entregue as quantidades corretas. Então, depois dessa contagem cega efetuada, daí o funcionário ele vai poder conferir as quantidades anotadas nesse espelho da nota fiscal em relação à nota fiscal que foi recebida e cadastrada no sistema. Depois da conferência quantitativa, vai ser passado para a conferência qualitativa, onde vão ser conferidos os aspectos do produto para ver se realmente é o que a empresa busca, é o que a empresa queria, se está dentro da qualidade dela. E também, depois dessa parte, vai ser passado para a identificação. Mas, caso alguma dessas conferências não seja aceita, vai ser feito um registro de não conformidade. Nesse registro de não conformidade, vai ser anotado o motivo pelo qual a conferência não foi aceita. Depois, inclusive, vai ser mostrado o modelo utilizado nos próximos slides. E com esse registro feito, daí tem uma possibilidade de aceitar a carga parcialmente. No caso, a parte da carga que for aceita vai ir para a identificação e a parte que não for aceita vai para a devolução, ou rejeitar a carga e levá-la para devolução junto com o registro de não conformidade para dar os motivos. Bom, na identificação vai ser identificado qual é o produto junto ao endereçamento e vai ser levado para o cadastro no sistema, onde vai ser cadastrado, vai ser dada a entrada desses itens no sistema e depois vai ser levado para armazenagem. Falando um pouco sobre a nota fiscal, ela é basicamente um documento que é necessário, né? Às vezes não vem a nota fiscal em si, mas vem a DANF, que seria o documento auxiliar da nota fiscal. E, basicamente,
ele vai exibir algumas informações, como o destinatário, o fornecedor, qual é o produto que foi comprado, o preço dele, também a quantidade desse produto e algumas outras informações, como, por exemplo, o frete e alguns impostos que são cobrados em cima. Bom, o registro de não conformidade, como o próprio nome já diz, ele vai registrar uma não conformidade. Nele daí vai ser colocado a data de quando foi feita essa não conformidade, aonde que foi encontrada essa não conformidade, que pode ser tanto na conferência quantitativa ou qualitativa, qual é o fornecedor para o controle da empresa, e daí vai ter a emissão, que pode ser no setor e qual vai ser o responsável e o cadastro nele também. E depois vai ter um espaço para descrever quais foram, para ter uma descrição mais detalhada de quais os motivos pelo qual o produto não foi aceito. Por último, tem uma solução, que seria aceitar o produto ou fazer a devolução. Quem é o responsável que assina por isso. Bom, falando um pouco sobre a armazenagem, ela se dá depois do recebimento e, utilizando os equipamentos de movimentação, os itens eles vão ser guardados, armazenados adequadamente no próprio armazém. Então, o armazém ele conta com um layout de capacidade máxima de 80 pallets, sendo que ele é feito em 2 níveis, então tem 40 lugares num nível e mais 40 num segundo nível, e ele é dividido igualitariamente entre 2 partes. Uma para guardar os insumos para produção e na outra com o produto pronto. A armazenagem ela segue a curva ABC, como pode ser mostrado ali na imagem, que basicamente ela tem 3 prioridades. A prioridade A, que seriam os produtos mais importantes, a prioridade B, que seriam os produtos que ainda são importantes, mas menos que o A, e a prioridade C, que são os produtos menos importantes. E além disso, os produtos eles vão ser armazenados seguindo o endereçamento, e depois, com a necessidade desses itens para produção ou para venda, eles vão ser levados para o seu destino. Daí no armazém há um mezanino, que, como foi dito, ele conta com 2 andares, e na parte inferior vão ser deixados os pallets referentes à produção ou com o produto pronto. E já na parte superior vão ser guardados alguns itens pequenos ou leves, como, por exemplo, embalagens, alguns plásticos e também materiais de escritório. Já quanto à organização dos pallets, apesar de não possuir um sistema de armazenagem dedicado, vai ser seguida uma ordem de organização semelhante a um porta-pallet, como pode ser visto ali na imagem, é bem parecido. E o método de armazenagem é o FIFO, ou seja, o primeiro item a expirar é o primeiro a sair. No caso, expirar seria o primeiro a vencer. Bom, agora eu irei falar sobre o sistema de gestão, onde o sistema escolhido foi o ERP. Falando um pouco sobre o sistema ERP, nele é possível personalizar todas as operações conforme as necessidades da empresa e as vendas. E por enquanto a gente só usa o sistema ERP, mas mais para frente, quando a gente aumentar as vendas e aumentar as necessidades que a empresa precisa, a gente poderá optar por outros sistemas, como o MRP e o WMS. Olá, meu nome é Luiz Henrique e agora eu vou falar um pouco sobre o roteiro de produção. Então, o roteiro de produção ele ajuda a facilitar o processo de produção, pois neles são detalhados os processos que possuem na própria produção em si. E agora eu vou falar um pouquinho também de algumas ordem, processos que possuem na nossa produção. Começando pela separar a matéria-prima, onde que consiste em um funcionário ir até o armazém e separar a matéria-prima de acordo com a necessidade do setor, e depois disponibilizá-lo em um local adequado, longe de umidade, para que não estrague a matéria-prima. Depois, seguimos para a produção das misturas, onde outro funcionário, responsável pela produção, pega a matéria-prima solicitada e a despeja na máquina adequada e liga a mesma. Depois nós passamos para a embalagem primária, onde após as misturas ficarem prontas, elas são embaladas automaticamente por outra máquina. Porque a máquina ela consiste em deixar o produto final cair dentro dos plásticos BOP, que é o plástico onde a gente disponibiliza os produtos, como visto nos slides anteriormente. Ela sela o plástico BOP usando 2 chapas de ferro quente, assim aquecendo o plástico BOP e selando o pacote. Depois vamos para a embalagem secundária, que daí após a embalagem do produto, ela passa por roletes onde um funcionário pega as embalagens e agrupa em caixas de papelão, com a capacidade de até 10 unidades. E depois vamos para a paletização, que consiste em pegar as caixas, colocar em cima do pallet, que está em outra máquina, que eu já irei falar também mais para frente, sobre essa máquina e especificar um pouquinho mais sobre essa paletização. Já agora eu vou falar um pouquinho sobre o fluxograma de produção, falar as etapas dele. Vamos começar pela etapa de preparo das misturas,
que consiste em pesar a matéria-prima solicitada pela produção. Eles pesam e depois começam a colocar dentro das máquinas, que daí já chega na etapa de produção. Após o término da produção, o produto ele vai para a embalagem, como eu disse anteriormente. Ele vai para a embalagem, ele passa pela embalagem primária, secundária, essas coisas. E depois da produção inteira totalmente finalizada, ele vai para o setor de qualidade, onde é feita duas análises. Se o produto ele pode ser aprovado e enviado para o setor de estoque, ou seja, para os mezaninos, ou se ele é desaprovado e vai para o setor de análise. Indo para esse setor de análise, eles analisam o que há de errado e tentam descobrir se tem solução ou não. Se possuir solução, eles mandam para a produção novamente, que dependendo muito da produção, como a gente mexe com misturas integrais, ou seja, pó, pode ser que não tenha solução, porque é meio difícil separar um pó do outro. Caso não tenha solução, é mandado direto para o descarte. Agora eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente do fluxo dos processos. Começando com a pesagem, como eu disse anteriormente. A pesagem é feita, os funcionários da produção pesam o produto para colocarem na unidade correta dentro da máquina, para que não haja problemas, que também já irei falar mais para frente. Depois da pesagem é colocado dentro da máquina, onde começa a preparação das misturas, onde que a máquina vai lá, mistura todos os pós necessários, o cacau, a cravo, a canela, os pós que vão dentro do pacote. Daí vai para a empacotagem, que como eu disse, é selado, esse pacote. Depois vai para uma qualidade, que é antes de colocar dentro da caixa, para analisar, para ver se o produto está tudo certo, se não tem nenhum furo, e se tiver algum furo também, buscar saber o porquê que ele está furado, se foi pela máquina, ou acredito que não, porque a empresa ela possui vigilância sanitária e não tenha ratos ou alguma coisa do tipo. E após a qualidade aí é feita a embalagem nas caixas, e daí das caixas vai para o pallet. E daí aqui nós temos a ordem de produção, que o sistema de produção adotado pela empresa é o de produção intermitente, ou seja, a nossa produção é feita em lotes e de acordo com a necessidade do mercado. E daí a ordem de produção da nossa empresa é bem simples, como pode-se ver no slide ali, que tem, em cima tem uma ordem, o logo da empresa, e o número da ordem de produção. Logo embaixo temos informações do cliente. Abaixo temos a produção dos produtos, que daí tem o modelo do produto. Ali, por exemplo, está 100 CA, 0,100 CA. Significa cacau, misturas de cacau. As quantidades de pallets que foram solicitadas, ou seja, 7 pallets, e o número do lote. E depois nós temos os checkpoints, como podemos dizer. E daí ali, cada funcionário, quando chega no seu checkpoint, entre aspas, o funcionário deve assinar o seu nome na tabela onde que pede assinatura e colocar um X onde está pedindo ali, como podemos ver, tem AT, NH ou AD, que significa atrasado, caso o produto esteja atrasado, no horário ou adiantado. E daí o funcionário vai lá e assinala com um X. Temos até uma legenda embaixo para caso o funcionário não compreender o que é cada uma dessas abreviações. A embalagem, como eu já disse anteriormente, ela simplesmente acontece depois que o produto está totalmente finalizado, o que já está empacotado nas pacotezinhos BOP, ele é colocado dentro das caixas em até 10 unidades. Daí depois ela é fechada com uma fita e é colocado nos pallets de acordo com o cálculo que foi feito para saber quantos caixas cabem em cada pallet. Capacidade. Para descobrirmos a capacidade da empresa, foi feito um cálculo, que é o cálculo do OEE. Significa disponibilidade, qualidade, performance. Ou seja, disponibilidade significa tempo produzido, ou tempo programado para produzir, em média. Qualidade, que no caso é a quantidade de itens bons que possui, e a performance, que é a quantidade de produção real. E daí, para você descobrir a capacidade de produção, você precisa fazer a disponibilidade vezes a qualidade vezes a performance. E daí a empresa tem a capacidade de até 300 misturas integrais por hora, utilizando a eficiência da máquina no máximo. Mas a gente não gosta de utilizar a eficiência máxima dela, pois exige o máximo da máquina, e o que pode levar a problemas futuros. Então, usamos somente 90% a 80% da capacidade das máquinas, o que dá em torno de 250 misturas, 270, por aí.
Manutenção. Assegurar a vida útil das máquinas e não ter perdas significativas de produtividade para a empresa, já que seu objetivo é manter a funcionalidade dos equipamentos, identificar e consertar falhas para manter a qualidade dos produtos. E daí, para isso, nós usamos um total de 4 manutenções, que seria a manutenção corretiva, que é quando ocorrem falhas e há necessidade de correção. Manutenção corretiva não programada, que é realizado quando há uma falha inesperada no equipamento ou sistema. Possui como intuito corrigir o ocorrido e voltar para a sua utilização comum. Manutenção corretiva programada é identificado um futuro possível problema. Com isso, é possível consertar o erro ou se preparar para ser consertado o mais rápido possível. E a manutenção de produtividade total é feita dentro de um certo período de tempo programado, sendo usada para garantir a eficiência total das máquinas, ter um planejamento de possíveis futuras manutenções e ter um treinamento do mesmo. Então, essa manutenção é mais feita de tempos em tempos. A gente programa um tempo para fazer a manutenção geral das máquinas. Gestão de qualidade. A gestão de qualidade é, de fato, um conjunto de processos e técnicas, de estratégias, que tem como principal objetivo garantir que todos os serviços, sendo eles a própria recepção, o transporte, todos os serviços oferecidos pela empresa atendam às expectativas dos clientes, para assim fazer com que eles tenham uma confiança na gente e volte a comprar os nossos produtos. Falando um pouquinho rapidamente sobre estoque, o estoque é uma importante ferramenta de gestão, pois permite que as empresas consigam controlar e gerenciar seus produtos e recursos, assim podendo garantir que tenham disponibilidade suficiente para atender a demanda dos clientes e evitar a falta de produtos, para que não haja nenhum problema ou complicações com os clientes. E agora falando também sobre o gerenciamento do estoque. O gerenciamento de estoque é o conjunto de atividades e processos envolvidos na gestão dos níveis de estoque de uma empresa. E daí nele inclui o monitoramento e controle do próprio estoque, desde o recebimento e armazenamento de produtos até a sua distribuição e venda. Seu objetivo é garantir que a empresa tenha o estoque adequado de produtos para atender a demanda do mercado, sem manter níveis excessivos de estoque que possam resultar em custos elevados e desperdícios. E daí aqui podemos ver uma tabelinha mostrando, daí todo produto que é retirado é registrado nessa tabela aí, com os dias, e daí sempre está totalmente atualizada essa tabela. Bom, sobre expedição. Então, para garantir a eficiência e a precisão tanto na separação dos nossos produtos quanto nos processos seguintes, nós utilizamos um método de picking discreto, que, ou seja, cada item é coletado individualmente por um funcionário, e essa escolha também se dá devido, grande parte, ao fator de sermos uma EPP, ou seja, uma empresa de pequeno porte, e daí não ter uma capacidade financeira e nenhum fluxo de produtos para poder investir num método de picking mais complexo. Bom, falando um pouco sobre o fluxograma de separação e expedição, ele vai se iniciar com um pedido, onde vai ser o cliente ele vai cadastrar o pedido, e daí vai ser acessado esse pedido na empresa, vai ser gerado uma requisição de materiais para fazer a parte da separação. E na separação, como foi dito, ela vai ser feita através do picking discreto, vai ser separado e vai ir para a conferência de pedido. Nessa conferência, vai ser visto, ver se todos os pedidos, se todos os itens estão de acordo com o pedido, ver se tem item a mais, item a menos, ver se está correto. E, caso esteja, ele vai para a expedição, onde o pedido vai ser preparado para o transporte e, por fim, o transporte, onde ele vai ser transportado. Porém, caso na conferência o pedido não seja aprovado, ele vai para uma área de ajuste. E nessa área de ajustes vão ser tomadas as medidas necessárias. No caso com o pedido que tiver produtos a menos, vai ser gerado um complemento de pedido. No setor ali do complemento de pedido, vai ser levado para separação, para ser separado novamente. E depois, no fim, se encontrar junto com o pedido na expedição. E caso o pedido tenha produtos a mais, eles simplesmente vão ser retirados do pedido e vão ser levados para o estoque. Até por isso que aparece o processo de estoque ali no fluxograma de separação. E depois, com os pedidos que já tiverem sido ajustados, eles vão para a expedição para depois dar sequência nos processos. No caso, seria o transporte. Bom, aqui nós temos um mapa mental sobre expedição e nele consta alguns dos principais processos nela, que seriam desde a estocagem, né, que seriam os produtos armazenados no armazém,
Daí tem o cadastro no pedido, onde o cliente vai fazer o cadastro no pedido através do nosso site ou entrando em contato diretamente com a empresa. Daí tem a separação do pedido, onde os produtos do pedido vão ser separados, seguindo uma ordem de separação que vai ser pré-definida já no cadastro, seguindo o método de picking discreto, como já foi mencionado. Daí tem unitização e embalagem, que apesar de os pallets já estarem unitizados, às vezes é preciso fazer alguma modificação ou coisa do tipo. Então tem essa parte. Daí tem a definição das rotas, onde daí são criadas as rotas de transporte de acordo com os locais de entrega, né? Daí tem os códigos de rastreamento, que daí é como existem alguns dos nossos clientes são de outras cidades, como Caxias, Farroupilha, por exemplo. Daí é gerado um código de rastreamento para o nosso cliente poder se programar também e ver em que parte do transporte está o produto deles. Daí tem a parte de gerar nota fiscal, né, que ela deve acompanhar o motorista do transporte, né, é muito importante. O próprio transporte, que ele é terceirizado, de uma empresa terceirizada. E por último tem o pós-venda, que daí na nossa empresa ela conta com uma assistência de pós-venda para garantir que caso tenha algum problema, o cliente pode contatar a gente e fazer uma mediação ali para resolver os problemas. Bom, sobre a distribuição, que ela é feita no caso após a separação, os nossos produtos eles vão ser distribuídos pelo canal de distribuição indireta, ou seja, através de um varejista, como pode ser visto ali na imagem, ou produtor, que no caso seria a nossa empresa. Ele vai ser transportado até um varejista e desse varejista ele vai ser distribuído para o consumidor. Daí, caso no futuro a empresa venha a crescer, a gente poderia usar um método de distribuição indireto também, mas no caso ele seria intensivo, ou seja, ele busca inserir o produto no maior número possível de estabelecimentos, que ele se encaixa com as características do nosso produto, porém a gente não tem o fluxo suficiente para poder implementar esse método. Bom, essa opção ela nos oferece algumas vantagens que são bem significativas em termos de acesso ao mercado, né? E também a redução de custos. Mas ela apresenta algumas desvantagens, que seriam a gente perde um pouco o controle sobre a experiência do cliente, né? Já que a venda final é feita por um terceiro. Porém, a gente está sempre buscando maneiras de aprimorar o nosso processo de expedição e também de distribuição, que visa garantir a nossa satisfação maior dos nossos clientes e também a eficiência do nosso negócio. Falando um pouquinho agora sobre o transporte, a gente decidiu optar pelo transporte rodoviário, pois ele é altamente flexível e pode transportar uma ampla variedade de produtos, desde bens de consumo até produtos químicos e cargas pesadas. Para transportar os nossos produtos, a gente optou por terceirizar o transporte e decidimos fazer uma parceria com a empresa Bari Transportes. E mais para frente irei falar um pouco sobre o veículo que a gente utiliza. Para atender nossos clientes localizados nas cidades de Antônio Prado, IP, Flores da Cunha, Caxias do Sul e Farroupilha, estabelecemos rotas bem definidas. Essas rotas são cuidadosamente planejadas para garantir que todos os destinos sejam atendidos dentro do prazo estabelecido, além de otimizar o uso dos recursos como combustível e o tempo do motorista. Já no que se refere ao veículo utilizado, escolhemos o Atego 1719 como a opção mais adequada para as nossas necessidades. Esse veículo apresenta características que o tornam bastante eficiente, como a capacidade de transportar grandes quantidades de carga e facilidade na manobra e a resistência para enfrentar as condições da estrada. E agora falando um pouquinho das informações do caminhão, a marca dele é a Mercedes, o modelo é o Atego 1719, como eu disse anteriormente. O tamanho ele possui 8 metros de comprimento, isso contando com a parte da frente onde o motorista fica, 2 de largura e 3 metros de altura. E ele tem a capacidade de carga de até 16 toneladas e o peso do caminhão de 4.850 quilos. Agora, falando um pouco sobre a paletização. Eu vou falar um pouco do tamanho do pallet. O tamanho do pallet ele é de 120 centímetros de largura, 100 de comprimento e 14 centímetros de altura. E daí o peso ele chega a variar entre 43 quilos, em média, assim. O tamanho da caixa, para que ocorra a paletização da maneira adequada, ela é de 35 centímetros de comprimento por 25 de largura e 20 centímetros de altura. E daí o peso total nas caixas é de 5 quilos, porque cada pacote das nossas misturas vem até 500 gramas. E como eu disse anteriormente, 10 pacotes em cada caixa. E daí o empilhamento máximo ficou em até 5 níveis devido ao peso sobreposto na caixa.
que a primeira caixa vai sempre a que vai manter mais peso. Daí decidimos colocar até 5 níveis para não amassar as caixas de baixo e possivelmente estragar os produtos. Com isso, temos 12 caixas por níveis e utilizamos 5 níveis, uma quantidade de 60 caixas por pallet, mais ou menos, ou uma altura de 114 centímetros e peso em torno de 350 quilos no total. E após o término da paletização, com a encomenda do cliente, nós colocamos os pallets dentro do caminhão, de maneira adequada para que não haja nenhum problema. E esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção.